amores, hoje terça-feira, a Prof tá de volta com as nossas videoaulas. Queria saber de vocês se estão conseguindo fazer as atividades, se tá tudo certinho, se tá ficando alguma dúvida. Meus amores, qualquer dúvida que vocês tenham relacionada às nossas atividades, deixa aqui no grupo para a Prof tá solucionando as dúvidas de vocês, beleza? Então hoje a gente vai trabalhar no nosso caderno de matemática. Vou pedir para vocês, para deixar separadinho o caderno de matemática, que hoje a gente vai fazer um trabalho bem especial, certo? Antes da Prof explicar qual que vai ser a nossa atividade de matemática de hoje, eu queria cantar com vocês nossa música de boa tarde. Vamos lá? 1, 2, 3. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! A nossa amizade nunca sai. Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! Boa tarde, Duda, Valentina, Diogo, Fernando, Heitor, Nicolas. Meu beijo para vocês. Eu tô morrendo de saudade. Como eu falei para vocês antes, hoje a gente vai fazer um trabalhinho de matemática. Então, eu separo o caderno e eu vou explicar para vocês o que a gente vai trabalhar. Ao longo das nossas videoaulas, a gente aprendeu três grandezas e medidas. O que são essas grandezas e medidas? São formas da gente estar medindo alguma coisa, da gente estar pesando e medindo. Então, a gente aprendeu que quando a gente quer medir o tamanho de alguma coisa, quando a gente quer medir o comprimento de alguma coisa, a gente utiliza a grandeza do metro, a gente utiliza o metro para medir. Então, a medida utilizada para medir tamanho é o metro. Então, sempre quando a gente vai medir o tamanho de alguma coisa, a gente usa o metro, o centímetro, certo? Alguns instrumentos de medida que a gente consegue utilizar para medir o tamanho a régua, a trena, o metro. Então, a gente tem esses instrumentos de medida para ajudar quando a gente quer medir um tamanho de alguma coisa. Quando a gente está medindo o peso de alguma coisa, a grandeza utilizada é o quilo, a grandeza utilizada é o quilo. Então, quando a gente quer medir o peso de alguma coisa, a gente usa os instrumentos de medida para medir o quilo, que é a balança. Então, a gente pode estar utilizando a balança para medir o quilo, ou seja, o peso de alguma coisa. E quando a gente está falando de medida de capacidade, a gente está falando de líquido. Quanto de capacidade um recipiente pode comportar de um determinado líquido. Então, quando a gente mede o líquido, a gente está falando do litro. Então, a gente tem 3 grandezas e 3 medidas. Quando a gente quer medir o tamanho, a gente usa o metro e a gente pode estar utilizando como instrumento uma régua. Quando a gente quer medir o peso, a gente mede o quilo e a gente pode estar utilizando a balança para fazer essa medida. E quando a gente quer medir a capacidade, ou seja, algo líquido, a gente utiliza o litro e para fazer essa medição, a gente utiliza o litro, certo? Então, galera, hoje a atividade vai ser bem legal. O que vocês vão fazer? A Prof vai deixar aqui no grupo, aqui no nosso grupo, uma tabelinha para vocês colocarem lá no caderno de vocês, onde vocês vão fazer um xizinho ou pintar o quadradinho. Então, a gente tem uma lista de produtos e do lado as 3 medidas: o litro, o metro e o quilo. E aí, vocês vão fazer um xizinho ou pintar o quadradinho daquele produto que é medido por litro, por metro ou por quilo. Então, por exemplo, a gente tem o tecido. O tecido ele é vendido por quilo, por metro ou por litro. Vocês vão fazer o xizinho no lugar certinho e correspondente. Beleza? Então, a gente tem uma lista de produtos grande. Então, vocês vão observar o produto, vão ler ele em voz alta e vão marcar se ele é vendido por litro, por metro ou por quilo. É tranquila a atividade de hoje, nosso trabalhinho de matemática. Espero que vocês consigam fazer com bastante calma e bastante cuidado, beleza? Meus amores, por hoje é isso. Daqui a pouquinho a gente tem nossa aula de ciências. Beijo pra vocês!